Olá! Hoje a gente mergulha num assunto assim fundamental da fé reformada, a doutrina da providência. Vamos ao capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster e um pouco da visão do Gordon H. Clark sobre isso. Isso aí. Um tema denso, mas essencial. Exato. A ideia é tentar entender melhor, sabe, como essa doutrina vê o controle de Deus sobre pão, sobre tudo. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Qual é a base, o ponto de partida? Olha, a base é que Deus, que criou tudo, não ficou distante, né? Ele continua agindo. Ele sustenta, ele dirige e governa cada coisinha, cada ação, do maior evento cósmico ao, sei lá, a folha que cai. Sustenta tudo mesmo. Tipo Hebreus 1, verso 3 diz que Cristo sustenta o universo pela palavra do seu poder. E isso tudo segue o plano eterno e a vontade sábia dele, sempre para a glória dele, claro. A confissão dedica um capítulo inteiro, o que já mostra o peso do assunto. Entendi. Deus no comando geral. Mas olha, uma coisa que sempre confunde, e o próprio Clark aponta isso é a mesma coisa que predestinação? Ou é tipo um fatalismo? Boa pergunta. É super comum essa confusão. Não, não é a mesma coisa. Predestinação, que está lá no capítulo 3 da confissão, fala mais do plano eterno de Deus, quem vai ser salvo, essas coisas. Ah, o plano antes do tempo, digamos. Isso. Já a providência é como Deus executa esse plano aqui, agora, na história. É o governo dele no dia a dia. E não, definitivamente não é fatalismo. O fatalismo crê num destino cego, sem propósito, né? Tipo, tinha que acontecer e pronto. Exato. A providência não, ela afirma que Deus tem um propósito bom e governa ativamente para cumprir esse propósito. Não é aquela ideia de, se meu dia chegou, não adianta ter cuidado. A visão bíblica para a confissão é que Deus determina os eventos usando as causas, as ações, inclusive o nosso cuidado ou a falta dele. Ah, então o nosso cuidado ou descuido são meios que Deus usa. Justamente, são parte dos meios que Deus ordena dentro do seu plano soberano. Interessante. Mas aí, se Deus está governando tudo, até pelas nossas ações, como fica a nossa responsabilidade? Nossas escolhas são reais? A Bíblia está cheia de ordens, né? Abraão teve que sair da terra dele. Pois é, e a confissão e a teologia reformada no geral vai dizer que não tem contradição aí. Deus ordena os eventos de tal forma que eles acontecem pelas ações livres e responsáveis das criaturas. Mesmo as ações ruins, até elas, de certa forma, pensa na viagem de Abraão que você mencionou, ou José sendo vendido pelos irmãos. Um ato terrível, mas que Deus usou para salvar a família toda lá no Egito. E o exemplo máximo, a crucificação de Cristo, que Atos dos Apóstolos diz que foi determinado antes, né? Exatamente. Atos 4 fala que Herodes, Pilatos, gentios e israelitas fizeram o que a mão e o conselho de Deus tinham pré-determinado. As ações são humanas, são responsáveis, mas Deus soberanamente tece tudo no seu plano. É como o oleiro e o barro, sabe? O olheiro tem o plano, mas trabalha com o barro que tem. Isso. Deus é o oleiro supremo. E como ele faz isso na prática? A confissão fala de causas secundárias. O que são? Sim. A seção segunda fala disso. Deus ordena as coisas para que aconteçam de modos diferentes. Algumas de forma necessária, tipo as estações do ano, o sol nascendo. Coisas que seguem leis fixas. Exato. Outras de forma livre, como as nossas escolhas. E outras de forma contingente. Essa é interessante. Contingente, tipo o que parece acaso pra gente. Um acidente. Isso. Para nossa perspectiva limitada, parece um acidente, um acaso, porque a gente não vê todas as conexões por trás. Mas para Deus que conhece e ordena cada detalhe, não existe acaso real. Só o desenrolar perfeito do plano dele. Faz sentido. E ele usa meios para isso acontecer, né? A chuva para colheita. Normalmente sim, ele usa meios, seção 3, mas ele não está preso a eles, pode agir de forma extraordinária, acima dos meios ou até contra eles. Aí entra os milagres. Tipo o machado flutuando, a fornalha que não queimou. Exatamente. Embora o Clark faça uma ressalva sobre a expressão sem meios na confissão, lembrando que ela é um padrão subordinado, não infalível como a Bíblia. Entendi. Bom, chegamos num ponto bem delicado que sempre gera muita discussão. Providência e o pecado. A confissão diz que o governo de Deus se estende até mesmo à queda, a todos os pecados. Como assim? Aqui a gente entra no mistério mais profundo mesmo. A seção 4 é clara.
Deus não só permite passivamente, mas ele ordena e governa até os atos pecaminosos para cumprir seus propósitos santos. Mas como? Sem ele mesmo ser o autor do pecado? Aí está a atenção. Ele ordena o ato em si, dentro do seu plano maior. Pensa na crucificação de novo, o ato mais pecaminoso da história humana, mas preordenado por Deus para a nossa salvação. Certo, o ato em si. Sim, o ato. Mas a pecaminosidade, a maldade, a intenção errada, isso vem da criatura, do coração humano caído. Deus não é o autor do pecado. Ele não o aprova. Ele o odeia e o pune. Uau, é uma distinção crucial, mas complexa. Muito. É uma tensão que a própria Bíblia mantém. A soberania absoluta de Deus e a responsabilidade real do ser humano. E a confissão ainda fala que essa providência se aplica de formas diferentes, né? Tipo, um cuidado especial com os crentes, disciplina, mas também juízo para os ímpios e um foco na igreja. Exatamente. As seção finais V a 7 mostram que isso não é só a teoria. Tem a ver com Deus usando as dificuldades para nos fazer depender mais dele, ou às vezes endurecendo quem o rejeita, e, acima de tudo, ele governa o mundo inteiro visando o bem final da sua igreja, do seu povo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a essência nessa visão da confissão comentada por Clarke é que a providência afirma o controle total de Deus. Um controle que é sábio, é santo, sobre absolutamente tudo. Galáxias, formigas, nossas decisões. Incluindo o próprio mal. Sim, incluindo o mal, direcionando tudo para os fins gloriosos dele, mas sem que ele mesmo seja contaminado ou autor do pecado. É isso. Perfeitamente resumido, essa é a doutrina. Então, o que tudo isso significa para nós, na prática? Bom, acho que fica uma reflexão, né? Se a gente crê mesmo que cada detalhe, o bom, o ruim, o que a gente esperava, o que surpreende, está nas mãos desse Deus soberano e bom, como isso deveria mudar o jeito que a gente encara, sei lá, os desafios, as perdas, as incertezas da vida? Como impacta nossa confiança e nossa responsabilidade, né? Exatamente. Como equilibramos a confiança total nesse governo divino com o nosso senso de dever, de agir corretamente no mundo? É algo para se pensar profundamente.